Atos capítulo 9, versículo 19. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos, que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos que ouviam falar estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto, pelo muro, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos. Mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos. E lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente, no nome de Jesus Cristo. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia, e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor, e na consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali um certo homem, chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes de Dorcas, que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair, a todas pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo-a, Pedro assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E isso foi notório por toda Jope. E muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Lucas capítulo 10, versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, arrancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei, quando voltar. O Senhor Jesus contou essa parábola aqui, quando o mestre da lei quis justificar, querendo dizer que não sabia que era o próximo dele. Aí Jesus no final vai perguntar qual desses foi no versículo 36,
Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu das mãos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz a mesma coisa. Eu queria enfatizar nessa parábola esse hospedeiro onde o samaritano deixou esse homem. Versículo 35. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Esse hospedeiro aqui é uma figura da Assembleia, quando recebem os irmãos. Esse samaritano achou o homem meio morto. Então nós sabemos lá em Efésios 2 que nós estávamos mortos e o Senhor nos deu vida. Só que a gente ganha essa nova vida no mesmo estado que Lázaro saiu do túmulo dele, cheio de ataduras. As ataduras da religião, ataduras as manias da carne, as nossas velhas coisas que nós fazíamos. Então a gente tem uma nova vida, ela é completa em si mesmo, mas nós somos bebês ainda espirituais. E como esse samaritano entregou esse homem ao hospedeiro, essa hospedaria, a Assembleia local ela é figuradamente receber essas pessoas que se convertem do paganismo ou saem do sistema religioso e vêm querendo se chegar ao Senhor. Então tudo é provisão do Senhor. O samaritano aqui é uma figura do Senhor Jesus também. No nosso capítulo, o Senhor Jesus chamou Paulo, deixou ele cego, deixou ele fraco, e agora no nosso versículo lá, o versículo 18, fala que, tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então, da mesma forma com essa hospedaria que alimentou ele, e a provisão desse homem que caiu na mão dos salteadores foi o próprio samaritano que deixou. Tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. Então, o Senhor Jesus que faz todas as provisões para nós, Ele que faz toda a obra. Tem aquele versículo que diz que aquele que iniciou a boa obra em vós a completa lá. Então, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos reuniu com outros irmãos para andarmos juntos. Tem os irmãos que já estavam reunindo há mais tempo, que já são um pouco mais maduros, né? Já tem, como nós oramos hoje, os irmãos que têm o material na internet, que têm material online, que tem sido de auxílio para todos nós, né? Para muitos irmãos. Então, e Saulo aqui, no nosso capítulo agora, ele vai comer. E ficou com os discípulos. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então, para ele, tudo estava se abrindo um mundo novo. Quando a gente sai do sistema religioso, também a palavra para nós ela é um livro novo. As verdades estavam lá e nós começamos a descobrir agora tudo de novo. O Senhor começa a nos mostrar. E Saulo também, no contexto dele, ele era um judeu muito severo, um fariseu praticante. E agora, junto com os discípulos, ele vai poder conhecer mais desse homem que falou com ele, que derrubou ele do cavalo no caminho, que é o início do nosso capítulo. Bem interessante aquela figura lá da parábola do bom samaritano, que o Senhor faz a provisão das 2 moedas até que ele voltasse, até ele voltar. Então o Senhor vai manter um testemunho, vai suprir, vai fazer o suprimento do corpo de Cristo aqui, todos os salvos, até que ele volte. Ele salva, ele nos cuida, ele faz as provisões que são necessárias. E Paulo também, como um discípulo agora, um novo convertido, podemos dizer, vai passar pelo mesmo processo. Teve com os discípulos, vai dar em comunhão, e logo em seguida já estava mais fortalecido, e logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Ele ficou com os discípulos até ficar encorajado de sair e dar um testemunho, professar esse nome agora, esse novo Senhor que ele conheceu na saída a Damasco. Outro ponto que nós podemos frisar, que agora ele vai ter uma íntima ligação, um elo com esses irmãos de Damasco. Normalmente nós associamos o primeiro contato que nós temos com o Senhor em relação à salvação, quando a gente consegue entender o centro de reunião, a primeira assembleia que a gente visita. Então se cria vínculos com os irmãos da Assembleia. Então Paulo aqui também, ao mesmo tempo, ele está estabelecendo os laços com esses irmãos.
Imagina como devia pesar o coração dele. Porque ele tinha ido lá, primeiramente, para perseguir eles e levar preso esses irmãos de Damasco. E agora inverteu o jogo. Deus transformou em raiva, toda a raiva dele, e agora em amor, porque aqueles irmãos estavam recebendo ele. Agora como irmão, né? Ananias ali chamou ele, irmão Saulo. O irmão Evandro já tinha citado que Estevão entrou, né, falou isso, que Jesus era o Filho de Deus, e Paulo agora também, a primeira coisa que ele vai pregar, e logo das sinagogas pregava que a Jesus, que este era o Filho de Deus. E então, para nós entender o ódio que os judeus vão ter agora de Paulo, na pregação de Paulo, quando o Senhor Jesus ele estava no ministério dele e ele disse que era o Filho de Deus, os judeus pegaram pedras para apedrejar ele. Porque dizer que é Filho de Deus quer dizer que ele era divino. E os judeus não aceitavam não aceitaram Jesus como Messias, não aceitaram como Deus. E essa vai ser o cerne agora da pregação de Paulo. Jesus era o Filho de Deus. Por isso que logo aqui em Damasco, eles já vão querer matar 23 e 24. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. Com certeza, por visão do Senhor também, Deus falou para Ananias que ia usar esse vaso, Deus não vai deixar matar ele agora. Então veio o conhecimento de Saulo, as ciladas, com certeza o Senhor cuidando dele agora. E permitiu que ele fugisse, né, pelo muro. No versículo 25, tomando de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. No versículo 21, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Os judeus que estavam vendo isso, presenciando esse testemunho de Paulo, essa conversão milagrosa, um perseguidor inimigo declarado, atuante, agora discípulo do Senhor, não fez efeito neles. Interessante que o efeito que vai fazer é o contrário, é raiva. Porque foi um sinal notório a conversão de Saulo entre os judeus, não tinha como negar. Criado aos pés de Gamaliel, ele estava no templo lá seguido, né? Então ele era um judeu conhecido. Só que isso vai incomodar mais os judeus, e Paulo vai entender isso depois. Ele vai explicar nas cartas que, na verdade, eles estavam endurecidos. Deus endureceu o coração deles até a entrada agora dos gentios. Então, em parte, o endurecimento vinha por Deus. O último capítulo, Paulo ainda tenta falar com eles, preso em Roma. Paulo ainda tenta falar com os judeus e eles não ouvem. E a conversão de Saulo não fez efeito nesses judeus que eram contra. Mas com certeza, imagina o encorajamento que foi para os discípulos de Damasco, porque ali foi uma batalha que Deus ganhou, né? O inimigo vem para acabar com eles e Deus não deixa. Deus guardando eles em Damasco. E pega o inimigo e traz pro lado deles, né? Então, com certeza foi de muito encorajamento para esses discípulos. Só que ficaram confusos os judeus. E como Paulo, profundo conhecedor da lei, do judaísmo, ele conseguia pegar as passagens e provar que realmente o Messias tinha que padecer, o Messias ia ser morto. Daniel 9 lá é claro que ele ia ser cortado. E por isso ele confundia os judeus. E da mesma forma que eles fizeram com Estevão, quando Estevão dá aquele discurso lá em Atos 7, eles não têm que falar contra a palavra de Deus. O homem, diante da palavra de Deus, não tem que contestar. E aí eles trazem à tona o estado natural deles. O que era o povo de Deus agora, eles estão virando assassinos, né? Porque quem vai contra eles querem matar. Pensando como é que deve estar agora. Agora Paulo vai chegar em Jerusalém, no versículo 26. O que não pensou Gamaliel? Que Gamaliel já dá no veredito lá, amenizando as coisas, né? Se for de Deus, não tem como lutar contra. Mas se não for, vai acabar. Agora, um discípulo de Gamaliel convertido ao Senhor, Gamaliel devia estar em brasas, né? O seu entendimento.
Não fala, mas com certeza eles ficaram sabendo, né, da conversão de Saulo, os judeus de Jerusalém. E essa perseguição aos discípulos, a Saulo aqui, só revela realmente o coração do homem. A gente pode pensar lá em Caim e Abel, né? Não, é logo no início, eles não sabiam muita coisa, que Caim vai e mata Abel porque Deus recebe o sacrifício de Abel e não recebe de Caim, mas ali só revela o coração de Caim como religioso. E aqui agora o povo mais instruído nas coisas de Deus, o povo mais religioso, porque eles obedeciam, muitas coisas eles eram desobedientes, mas eles faziam sacrifícios, eles tentavam cumprir a lei. Então o povo mais religioso, ao mesmo tempo que eles eram mais religiosos, eles eram os que mais conheciam sobre Deus, os que tinham o povo que Deus escolheu para dar os oráculos para eles, os oráculos de Deus, e agora estão mostrando o que realmente estava no coração deles, né? Que tudo que eles faziam era só superficial, era exterior, não era realmente uma mudança assim no coração profundamente a Deus. Era exterior, porque quando alguém vinha contra, eles queriam matar. Então isso só prova o nosso coração, o nosso coração o homem é mau, né? O nosso coração é mau. E se repete, né, o que aconteceu com Abel. Eles querem matar agora os discípulos, agora Paulo é o alvo deles. Porque Paulo estava incomodando. Quando citou, em outra reunião, que ele era um homem capacitado. Agora, ele tinha conhecimento do judaísmo, então o testemunho dele, mesmo que ele não tivesse fazendo efeito, era uma coisa que incomodava. Uma coisa é Pedro, que era pescador, está pregando. Agora alguém que estava lá no meio deles, aos pés de Gamaliel, sair, parecido com o testemunho que Nicodemos deu. Quando Nicodemos foi buscar o corpo, deve ter incomodado muito eles. Porque Nicodemos ele fazia parte do Sinédrio. Então, essa raiva é porque que o homem religioso ele não aceita que Deus ele vai agir em amor, em graça e misericórdia e chamar o homem independente. Religião, João capítulo 1, fala que foi rejeitado pelos seus, mas agora todos que o recebem, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. O Senhor Jesus ele foi questionado também, quando avisaram ele, sua mãe e seus irmãos estão lá te chamando. E aí ele responde, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do meu pai. Ele estava se desconectando com os seus laços familiares e se conectando agora com todos aqueles que creem, né? E essa dispensação tem as características. Não é o que obedece, não é o mais obediente, o mais religioso, o mais zeloso que é agraciado. Não, é o pecador arrependido. Saulo agora se arrependeu de estar matando crentes e agora vai ser alcançado pela graça. Foi alcançado pela graça. E isso o homem religioso não entende. E não tem como entender mesmo. O homem natural não consegue entender isso, né? A não ser com uma nova vida, né? A não ser que Deus socorra, né? Dê vida, Efésios 2, vivifique, para poder entender como que Deus age em misericórdia. E essa maneira de Deus agir, ela é interessante porque ela não deixa nada para o homem se gloriar. É por isso que o homem religioso ainda ele tem ódio dessa doutrina, a doutrina da graça. Por quê? Porque não sobra nada para se gloriar. Pelo contrário, o que sobra para nós é nos humilharmos, né? Porque nós não merecemos hoje, e se não fosse por graça e misericórdia, nós nunca ia merecer. Então é puramente por amor que somos salvos, porque Deus é bom. Tem uma parábola que o Senhor Jesus conta que no final o dono da vinha pergunta: é ruim o teu olho porque eu quero ser bom? Então Deus ele é amor. E ele vai salvar o homem independente se ele é judeu, se ele é gentil, se ele está no paganismo. Deus vai salvar, né, em amor. Aqui no 26 a gente já começa
ali quando Saulo, que agora, né, Paulo está chegando a Jerusalém, em 26 fala, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falaram ousadamente do nome de Jesus. Esses 2 versículos aqui nos traz a atentar para o cuidado com o testemunho, né? Que aquele homem que ora era o perseguidor, agora se achegava como irmão, e já nos mostra o cuidado, né, em receber aqueles que vêm se achegando ao centro de reunião com a sua aparência, né, de piedade. Lá os irmãos já estavam sendo zelosos, nos traz a olhar para isso, né, de ser zelosos com aqueles que chegam. Então a importância do testemunho de Barnabé aqui, os irmãos que iam receber a Saulo, estavam temerosos pelo histórico, né, que ele tinha, e já ouviam falar das coisas que estavam acontecendo pelo tempo que se passou. Esse assunto de Saulo estar pregando lá chegou até Jerusalém, com certeza. Aqui Barnabé nos deixa claro, né, falando de que Barnabé conta a eles. Então é o cuidado e o zelo que já tinham no receber, né, aos irmãos, que Barnabé teve nesse momento de trazer a Saulo e apresentar aos irmãos que ainda não conheciam totalmente a história que estava acontecendo sobre Saulo. Nos remete a hoje, né, o que se faz quando os irmãos mais recentes se achegam, que os irmãos mais experientes, vamos dizer assim, veem o testemunho e indicam esses irmãos, né. Então já nos mostra o zelo com o testemunho, o cuidado que os irmãos têm ao receber em comunhão a esses que se achegam. Desde lá os irmãos já prezavam por esse testemunho. Nós sabemos pelos capítulos anteriores ali que Barnabé ele era um discípulo temente, zeloso e piedoso. Ele vendeu um campo, ele tinha um campo e vendeu e colocou aos pés dos apóstolos. Então o testemunho dele com certeza foi importante na recepção de Paulo. E a gente pode pensar também que aqui era o início, né? O início da dispensação, não tinha outro lugar para ir. Que nem hoje se tem muitos lugares para se reunir, para congregar. Só tinha um lugar, o grupo dos irmãos. E o interessante é que no versículo 26, o único critério que fica subentendido ali, ó, no final do versículo 26, não crendo que fosse discípulo do Senhor. O critério de recepção aqui de alguém era, não tinha que ser filiado a nenhuma denominação, tu não tinha que ter um cargo, tu não tinha que ter uma base, não tinha que ser judeu, não, tu tinha que ser discípulo do Senhor. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos. Ele queria se juntar aos que já tinham crido antes, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. É interessante nós observar isso, né, que o homem hoje gosta de se gloriar de pertencer a um grupo de homens, a um grupo de irmãos, a contar números, tantos filiais em tantos lugares, mas isso só conta aos olhos do homem natural, o homem religioso. O que conta para Deus é que nós sejamos discípulos do Senhor Jesus. E pensando nisso, individualmente, todos nós, cada um de nós individualmente, nós temos que ser capazes de comprovar a nossa genealogia. Como é que na dispensação passada os judeus eles eram recebidos? Quando eles voltaram da Babilônia, eles iam chegando, eles tinham que comprovar a sua genealogia. Eles tinham que estar escrito nos livros lá da genealogia. A gente vê muita genealogia na palavra de Deus. Muita mesmo. Ela tem significado figurativo para nós. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem, que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito
por ele e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Como na dispensação passada os judeus tinham que comprovar a genealogia, que eles eram descendentes de Abraão, eles tinham que voltar e comprovar. Para servir no templo, eles tinham que ser descendentes de Arão, comprovar a genealogia até Arão, levita. Hoje, individualmente, cada um de nós temos que ter em nosso coração essa convicção que nós recebemos esse poder aqui, de ser feitos filhos de Deus. E o que nos dá esse poder? O receber. Receber esse Senhor Jesus. E esse Senhor que Paulo recebeu agora aqui no nosso capítulo. Então, nós somos agora tirados dos nossos vínculos em Adão, nossos vínculos que nós temos em Adão, nossos vínculos familiares que nós temos na nossa família natural aqui, nós somos transportados agora para a família de Deus. Filhos de Deus agora. Qual a base disso? Todos quanto receberam. Tudo foi o Senhor Jesus que nos deu. Ele que nos conquistou todas essas bênçãos na cruz. Quando ele completou a obra, consumou lá, e quando ele falou está consumado, ele nos tira dessa posição agora de culpados em Adão e nos coloca agora para essa posição de filhos pertencentes à família de Deus, ao corpo de Cristo. Então, e agora discípulos do Senhor Jesus, discípulos desse Deus e homem, nosso Senhor e Salvador. E como discípulos, ele é o nosso mestre. Nós chegamos a falar também, na outra reunião, um discípulo ele deve buscar conhecer a vontade do seu Senhor, através da palavra, né? Nós temos que ter exercício para saber. Outra característica do discípulo, ele deve amar os irmãos, amor. E outra característica também ele deve dar fruto. Não em base na sua própria força, mas por ser discípulo do Senhor Jesus, naturalmente nós daremos frutos. Mas a base para a recepção de Paulo era, eles não queriam receber porque eles não queriam que fosse discípulo. Então Barnabé dá um testemunho, não, realmente ele é um discípulo do Senhor. Ele se converteu e deu testemunho disso. E como em Damasco falaram exatamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Muitas vezes nós temos vergonha de nos identificar como cristãos. E Paulo aqui andando com esses homens, ele está dando um testemunho muito forte. Tanto que ele vai ser perseguido aqui também. Isso vem da carne, né? Vergonha de professar vem da carne. Devemos ter orgulho do nosso Senhor Jesus. Por tudo que ele fez, o amor que ele teve, toda a humilhação que ele suportou por nós. Nós comentamos ontem na janta, né, sobre levar a sua cruz. Porque, na verdade, né, a nossa carne, o nosso homem que está conectado com Adão ainda, ele não quer vitupério, ele não quer padecer vergonha, não quer sofrer rejeição, mas isso faz parte do vitupério de Cristo. Concernente a essa dispensação também, uma forma que nos ajuda nesses exercícios é pensar que quando nós sofremos, padecemos por esse nome, alguma forma de rejeição, alguma vergonha, algum insulto, né, nós estamos participando das mesmas coisas que o Senhor participou. Né, nós estamos sendo participantes do sofrimento dele. Agradeço porque a gente entende, né, o quanto custou ser consumada essa obra. E teve um alto custo ao nosso Senhor. Então nós podemos ser participantes das aflições do Senhor. E quando a gente conecta isso que, mas o Senhor sofreu isso também, passou por isso, né? Então pode ser uma maneira de nos ajudar a enfrentar esses exercícios que nós vamos enfrentar. O mundo não recebeu o nosso Senhor Jesus,
E também todos aqueles que professarem esse nome e forem discípulos do Senhor, eles vão também sofrer algum tipo de perseguição, rejeição, né? Não, com certeza hoje, nosso dia, não vai ser nesse mesmo amplitude aqui, de até a morte, né? No nosso país, outros países ocorre morte, se é que é cristão eles matam mesmo. Então, por graça e misericórdia, nós não temos essa perseguição tão forte, mas todos os discípulos sofreram alguma forma de rejeição aqui nesse mundo. Vamos ler o 30 também, né? Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Como a gente leu anterior aqui, o irmão estava comentando que Saulo, então, né, ainda Saulo, saía a pregar junto com os irmãos, né, a esse Jesus, Filho de Deus. Como vemos agora, os irmãos são consolados com esse testemunho. Aqui, mais uma vez, nós temos a figura da verdade da igreja, né, que Cristo apresenta a Saulo no caminho a Damasco. Quando Jesus mesmo fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aqui temos a figura da igreja. Paulo não poderia estar perseguindo uma igreja que é uma edificação material, mas sim os santos, né? Paulo perseguia ao próprio Cristo quando perseguia os santos. No capítulo anterior, nós vimos a igreja. Todos os capítulos anteriores nos vem mostrando que se multiplicavam os irmãos em amor, em caridade, era um povo zeloso a esse Senhor, caía na graça de todos os demais, e isso gerava muito testemunho, até o capítulo 8, onde, com a perseguição, esse povo se dispersa, justamente no primeiro versículo do capítulo 8, se dispersa pela Judéia e Samaria. E aqui Paulo vem trazendo esse testemunho na Judéia mais uma vez, Samaria, em outras cidades. A gente vê que essa passagem dele vem trazendo consolo a esses irmãos, a ver que o Senhor pode fazer essa transformação. Trouxe Saulo, que os perseguiu, que fez os dispersar, agora se une a esse nome precioso, que é o nome de Cristo. E isso tem consolado a todos por onde ele vem passando. Então, mais uma vez firma, né, que a igreja é os santos aqui, se remete aos santos, porque pois as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria só poderiam ser esses irmãos, né, que se dispersaram, e hoje, nesse tempo aqui, né, foram consolados com esse testemunho de Paulo. Então, nos mostra, né, mais uma vez a figura da igreja, que o Senhor é o povo com o qual o Senhor se identifica. E Paulo, como ele andou lá no versículo 28, em Jerusalém, ele vai até encontrar os gregos, no versículo 29. E falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Esses gregos aqui foram os mesmos que apedrejaram Estevão. Foi quando Estevão estava falando na sinagoga, que era dos de fora. O chamamento de Paulo não afetou esses judeus aqui. Realmente eles estavam endurecidos, porque não tinha como negar. Um que era contra agora está a favor deles. Apesar de todo o testemunho que Estevão deu para esses gregos aqui, orou por eles, não resistiu, aceitou o seu apedrejamento, os olhos fixos no céu. O testemunho, tudo que eles viram ali, daquele homem morrer, não afetou eles em nada. Eles estavam com o mesmo sentimento e eles vão demonstrar em Paulo também. Então vamos matá-lo, mas eles procuravam matá-lo. O versículo 31 fala que assim, pois, as igrejas de toda a Judéia e Galiléia, Samaria tinham paz. Paz porque o maior perseguidor agora Deus trouxe para ser um discípulo do Senhor. Temporariamente eles vão ter paz em relação a isso. Podemos dizer que Paulo era o general, era o linha de frente lá da perseguição. Deus derrubou ele, salvou ele, e agora, eles tiveram paz. E puderam ser
paz e eram edificadas. Não quer dizer que eles estavam construindo templos. Não era isso. Edificação na igreja é aprender. Quando nós lemos as Escrituras, quando nós estudamos, nós estamos sendo edificados pela palavra. Nós somos edificados pelos dons que o Senhor Jesus supre ao corpo de Cristo. Então, é o alimento que na estalagem lá, é os 2 dinheiros que o Senhor deixou para o dono da estalagem alimentar ele. E se faltasse alguma coisa, ele também ia suprir, que o Senhor acertava na volta. Então, tinham paz e eram edificadas. E se multiplicavam. Esse testemunho, né, para os judeus não estava fazendo muito efeito, em contrapartida, para os gentios, aqueles que se espalhavam, da mesma forma ali como eles estavam juntos nos primeiros capítulos e davam testemunho, o povo ficava atônito olhando aquilo, né? Com certeza aquilo seguiu essa forma de Deus dar um testemunho através da igreja, da unidade. Nós sabemos que a unidade, rogo-vos que eles sejam um, como o Pai, eu e tu somos um, para que o mundo creia que me enviaste. Então, o testemunho dessa unidade, ela é um testemunho para o mundo, um efeito muito grande de quem está vendo de fora. Então, por isso que agora Deus está provendo que se multiplicavam. Né? Se multiplicavam em número, as cidades que não tinham assembleias iam começar a ter assembleias. Então, elas eram edificadas nesse sentido. Paulo agora, o mestre da lei, vai começar a trazer também as doutrinas. Mais adiante nós vamos ver Apolo também, que quando Apolo se converteu, ele foi de muito auxílio aos irmãos, porque ele também era o mestre da lei. Então agora o Senhor Jesus vai prover paz e edificação. E se multiplicavam. E também, depois ali, a segunda parte do versículo, dá qual era esse testemunho. Que forma que eles estavam dando esse testemunho? Andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E na consolação do Espírito Santo. Então, nós temos esse privilégio hoje, dessa dispensação. O Espírito Santo desceu em Atos 2 e habita em nós individualmente, nos auxiliando nas nossas orações, fazendo a batalha contra a carne, ele que faz essa batalha, nos consolando. Aqui fala a consolação do Espírito Santo, nos consolando quando é necessário, nos animando quando é necessário. Paulo escreve uma das suas cartas também: se alegrem com os que se alegram, chorem com os que choram. Então a nossa senda aqui, ela vai ser assim: nós vamos nos alegrar, nós vamos ter momentos de tristeza, vamos chorar, mas temos o Espírito Santo nos consolando e temos o próprio Senhor Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, sumo sacerdote, nosso mestre, nosso advogado, intercedendo por nós, nossas dificuldades. Nós temos todas as provisões necessárias, apesar de nós não estar vivendo aqui no início de Atos. Nós temos as provisões para andar em paz, nos edificarmos, se multiplicar. Eu não vou dizer que cabe a nós hoje multiplicar, porque nós sabemos que estamos no final da dispensação, e Paulo avisou que no final da dispensação ia ser o contrário. A verdade ia ser cada vez mais blasfemada, e nós sabemos que o testemunho ia estar em ruínas, né? Mas temos essas provisões de paz e edificação, com certeza nós temos ainda hoje, e a consolação do Espírito Santo também, que é muito importante nós descansar nisso. Que o Espírito Santo está aqui para nos consolar também, individualmente e coletivamente.